No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai, e o Verbo era o Pai. Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O princípio da criação foi o Messias, o qual andava sempre com o Pai, mas o Pai não queria o ver só. No seu pleno amor o Pai queria que inúmeros filhos compartilhassem do seu reino e presença. Assim o Pai decide criar outros anjos para habitar seu tão sonhado reino eterno. Assim, ao lado de seu primogênito, o Pai cria outros 1,5 bilhão de anjos. Seu reino então estaria habitado. Pai e o Messias já não estavam mais só, agora desfrutavam da companhia de incontáveis irmãos em seu reino perfeito. O Pai ordenou: explorem o reino, conheçam cada canto de sua casa, vocês são livres, interajam uns com os outros, sejam felizes. Muitos então saíram a conhecer o reino, enquanto outros ficaram ao lado do Messias, desfrutando de sua companhia. Passou-se vários anos, e tudo era paz no seu reino, afinal era um reino perfeito, sem morte, destruição, ou qualquer tipo de desigualdade, todos eram um com o Pai. Mas um anjo em particular começou a contestar toda aquela perfeição. Seu nome era Israel. Israel percorria todo o reino, e na sua mente egocêntrica e ambiciosa acreditava que aquele reino não lhe era perfeito, faltava algo, pensava que poderia criar algo superior. À medida que o tempo passava, Israel nutria mais ambição, desejos e inveja de seu irmão primogênito, já que o mesmo foi o primeiro, acompanhou ao lado do Pai toda a criação, e estava sempre com ele. Na sua mente deturpada ele era o preferido do Pai. Junto a tudo isso, a insatisfação de Israel só aumentava. Ele queria mudanças, queria mais controle. Sua insensatez chegou a tal ponto que desejou os mesmos poderes do Pai de criação, já que imaginava poder criar um reino melhor, o reino que satisfazesse seus desejos. Israel então começou a espalhar suas ideias entre os irmãos do reino, prometendo-lhes um reino melhor, mais poderes sem a influência do Pai. Muitos abraçaram as ideias malucas de Israel, enquanto a maioria não. Dentre estes que escolheram Israel, estavam 2 que compactuavam totalmente com suas ideias. Estes eram Ismael e Azazel. Estes apoiavam totalmente a Israel e tramavam juntos um plano de tomar o reino e convencer a todos os anjos à sua causa. Enquanto isso, nosso Pai estava fora, criando esta terra. O Pai, sendo onisciente e detendo toda a sabedoria, já sabia de tudo o que iria acontecer e por isso estava concentrado em criar esse mundo. No reino do céu a situação estava cada vez mais caótica. Israel, Ismael e Azazel conseguiram fazer a cabeça de boa parte dos anjos e os mesmos tomaram uma parte do reino. Queriam uma revolução. O Messias, vendo isso, tentou apaziguar a situação, mas os anjos eram totalmente rebeldes, não dando a menor atenção ou sinal de arrependimento. Nessa altura o Pai terminará o mundo terreno e tentou convencer os anjos rebeldes a parar com seu plano de dominação, mas foi em vão. A mente maléfica de Israel era contra qualquer tipo de paz. Tudo o que ele queria era mais poder. Queria que o Pai o desse poder de criação, e ao ter esse desejo negado pelo Pai, Israel se enfurece, e tanto ele como os demais rebeldes criaram ainda mais caos no reino, ameaçando tomar todo o reino para si. A situação ficou insustentável, e o Pai sabia que tanto Israel e os demais rebeldes não ouviriam seu parecer. Estavam totalmente fora de si, não respeitando nem obedecendo a nada, mas somente alimentavam seu desejo de se igualarem ao Pai e corromper todo o reino. A única solução era banir todos os rebeldes do reino, e foi para isso que o Pai havia criado essa terra. Foi então que o Messias, junto com seus 2 irmãos mais próximos, que sempre o acompanhava, reuniu um exército de 144.000 anjos a fim de expulsar os rebeldes para esse mundo.
com a autorização do pai e com o cuidado de não os matarem, o exército do Messias batalhou contra os rebeldes e expulsaram a todos para essa terra. O total de anjos banidos foi de 500 milhões, um terço dos anjos do céu. E houve batalha no céu. O Messias e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Pai, e o poder do seu Filho. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. E a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Israel acusava a todos os irmãos que não se viraram contra o pai, ele os consideravam submissos ao pai, fracos. Na mente maligna de Israel, todos deveriam se rebelar contra o pai e o Messias, pois acreditavam que eles eram tiranos. Mesmo o pai ter criado a todos os anjos livres e os entregar todo o reino sem em nenhum momento os ter comandado ou forçado a fazer algo, a sede de poder e inveja de Israel não tinha limites. Muitos se questionam o porquê do pai não haver destruído Satanás e os rebeldes no momento da rebeldia. A razão é simples: o pai não quer que seus filhos o obedeçam por medo ou imposição. Se destruísse os anjos rebeldes, os demais anjos ficariam com medo de que se questionassem o pai também seriam mortos. E o pai não queria isso. Para ele, seus filhos devem segui-lo por livre vontade e amor e não por medo ou imposição. Por isso o pai deu livre arbítrio a toda a sua criatura. Além do mais, era preciso mostrar aos demais anjos o quão perverso e destrutivo seria o caminho do mal o qual os rebeldes trilhariam. Era preciso saberem da escolha errada qual tomaram para que ninguém mais questionasse ou pensasse em segui-los. O reino estava em paz, não havia mais caos e contendas. Enquanto isso, aqui na terra, os rebeldes furiosos declaravam guerra e calúnias contra o pai e o Messias, revoltados por serem expulsos, mas ao mesmo tempo na expectativa do novo mundo ao qual estavam presentes. Mas no céu, apesar do ar de paz, também pairava um ar de tristeza e solidão, já que um terço de seus habitantes havia se acabado e sobravam 500 milhões de moradas celestiais vazias. Era preciso reabitar essas moradas, mas o pai sabia que não poderia criar mais anjos ali no reino, já que nascidos na sua inocência os novos anjos, vendo os rebeldes nessa terra, poderiam se corromper, poderiam descer nessa terra e se encontrando com Israel, e os rebeldes poderiam absorver sua maldade e levar isso para o céu, recomeçando um novo ciclo de rebeldia que nunca teria fim. Era preciso criar uma nova criatura, a qual tivesse por seu livre arbítrio escolher por vontade própria a quem seguir, aos rebeldes ou ao pai. Assim dá início ao plano de resgate, o qual consiste no resgate desse mundo de irmãos que escolhessem o reino do pai, tendo como escolha a qual caminho seguir: seguir o reino dos rebeldes e suas ideias, ou seguir ao pai e seu reino justo. É preciso que essa nova criação veja e presencie os atos dos rebeldes, verem por si próprias que esse caminho por eles trilhado só leva à morte e destruição, conhecer o lado ruim para valorizar o bom, saber que só o reino do Pai é o verdadeiro caminho. Assim o Pai desce a esse mundo, e do pó da terra dá forma e vida a um novo anjo, Adão. O Pai dá todo este reino a seu controle. O Pai, o Messias e demais anjos o aconselham e ensinam acerca dos rebeldes para não se deixar enganar por eles. Enquanto isso, Israel, que nessa altura se chamava também a Satanás, bolava um plano para corromper ao novo anjo. Os caídos tentaram de diversas formas enganar e corromper Adão, chegando ao ponto de até Azazel se transfigurar de Lilith, uma falsa mulher, para o enganar. Mas Adão, aconselhado pelo Messias e demais anjos, não se deixava enganar. Até que o Pai decide criar Eva.
O Pai criara Eva para não deixar Adão só neste mundo e para que ambos se ensinassem a conviver juntos nesse mundo, sem precisar da intervenção do Pai e demais anjos, e os entregou tudo deste mundo, mas os havia proibido de apenas uma coisa, de comer o fruto da árvore principal, o fruto que daria o conhecimento do que é certo e errado. Nessa altura tanto Adão como Eva possuíam um corpo semelhante aos anjos, já que eram anjos, era um corpo perfeito, que resplandecia luz e inocência. Em sua malícia Satanás percebe que Eva era mais vulnerável que Adão e se concentra em enganar e corromper Eva. Até que Satanás, se utilizando de uma serpente e escondido, sussurra a Eva, qual pensara que estava falando com a serpente, mas na realidade era com Satanás. Este a convence a comer do fruto proibido. Em sua inocência Eva é enganada, come do fruto e também o dá a Adão, o qual também come do fruto. Nesse momento os dois sofrem drásticas mudanças, tanto físicas como mentais. O corpo já não era mais imortal, de luz e perfeito, agora era mortal, carnal, suscetível a dores e ao tempo. Suas mentes se abrem e os dois começam a ter desejos, sensações e o discernimento do que é certo e do que é errado. Ambos foram enganados por Satanás, agora não são mais anjos e sim seres humanos, seres carnais. Nosso Pai viu que ambos fizeram sua escolha e não há o que fazer de momento. Mesmo tendo conhecimento da luz, sendo como os anjos, Adão e Eva escolheram desobedecer ao Pai, assim como fizeram os rebeldes. Tanto o Pai como os anjos celestes agora não podiam estar na presença de ambos, já que são de natureza diferentes, uma espiritual e outra carnal, perfeição e corrupção, vida e morte. Nesse momento da queda todo esse mundo é entregue a Satanás e seus rebeldes caídos, esse mundo se torna físico, fechado à presença do Pai. Mas o Pai não havia desistido de sua criação, ele sabia de tudo o que havia de acontecer, sabia que tudo isso era necessário ao seu plano de resgate. O novo ser humano físico carnal não poderia desfrutar da presença do Pai e dos anjos por serem de natureza opostas. O carnal não pode habitar no reino celeste e o corpo espiritual não pode habitar o mundo físico. Mas no ser humano existe o sopro de vida do Pai, onde seu espírito se comunica diretamente com o ser. O Pai não poderia se manifestar visivelmente ao ser humano, já que tal atitude despertaria no ser humano espanto, admiração. O ser humano seguiria o Pai unicamente pelo temor e presença do Pai, e isso feriria o livre-arbítrio. Era preciso deixar o ser humano livre, com suas próprias escolhas, sem a interferência do Pai ou qualquer outro anjo, deixando unicamente ao ser humano a escolha de qual caminho trilhar, mas deixando em seu interior um meio de comunicação direto com ele, através do Espírito, onde o Pai está estritamente conectado ao ser humano. A carne era algo fraco, vulnerável, cheia de desejos e vontades, e Satanás percebe logo isso. Satanás viu que possuía muita vantagem acerca do novo ser humano. Como era um anjo caído, o mesmo se via como um Deus perante a vulnerabilidade do ser humano. Adão e Eva, mesmo na carne e suas fraquezas, não se deixaram mais se enganar pelos caídos. Eles tinham conhecimento do reino, conheceram o Pai e seus anjos, afinal foram como eles, mas seus filhos não conheciam. Satanás mais uma vez vê nos filhos de Adão a fragilidade e se concentra em enganar os mesmos. Ao ver Abel, o filho primogênito de Adão, colher frutas e agradecer ao pai pelo alimento, Satanás decide tentar Caim, seu irmão. Satanás percebe que Caim possuía desejos obscuros, maldade e inveja de seu irmão, assim como ele fora lá no reino contra seu irmão mais velho, o Messias. Satanás seduz Caim e o mesmo mata e derrama sangue de uma ovelha, algo que jamais tinha acontecido antes. Pela primeira vez, a morte e derramamento de sangue de uma criatura. Para Satanás aquilo foi extremamente prazeroso, já que o mesmo despreza toda a criação do Pai, e ver sua criação sendo morta ou destruída para ele é a vingança perfeita.
A maldade de Caim não cessaria, e após seu ato ser repreendido pelo pai, o mesmo se enfurece e desta vez mata e derrama o sangue de seu irmão. Caim dá início ao derramamento de sangue na terra. Satanás eufórico percebe o potencial de maldade e pecado ao qual o ser humano pode chegar e concentra suas forças com os demais caídos a causar o caos, destruição e pecado nesse mundo por meio do ser humano. Mas as ambições dos caídos são ainda maiores. Querem ser adorados, exaltados, e criar seu reino de terror nesse mundo. Tudo o que não conseguiram fazer no reino do Pai o farão nessa terra. Assim começa o reino de morte e pecado dos caídos nessa terra.